Olá, eu me chamo Fabiana Magalhães de Carvalho, sou aluna do curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop, e faço a matéria de Zoonoses e Saúde Pública, ministrada pela professora Roberta Bronzoni. Essa videoaula será sobre o controle e prevenção da leishmaniose visceral. O tema foi escolhido com base em um artigo que relata um caso de leishmaniose visceral no Distrito Federal, assim como a atuação da vigilância ambiental no controle dessa zoonose. Com base no Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, que foi usado como referência no artigo, eu trouxe algumas informações sobre as características da zoonose. A leishmaniose é uma doença parasitária, crônica e sistêmica de grande importância para a saúde pública. Seu agente etiológico é o protozoário Leishmania chagas, parasita intracelular obrigatório. É uma doença que acomete tanto o homem quanto os animais e a transmissão ocorre pela picada do mosquito Lutisomia longipalpis, também conhecido como mosquito palha. Essa transmissão ocorre após a fêmea do mosquito se alimentar do sangue de animais infectados e após isso se alimentar de outros animais e humanos. Os reservatórios da doença são os canídeos, sendo o cão doméstico o principal reservatório na área urbana, enquanto que na área rural são os cães silvestres. Quanto aos aspectos epidemiológicos, a leishmaniose visceral tem uma distribuição mundial e se encontra principalmente nos países de clima tropical e subtropical, sendo um ambiente ideal para a proliferação do vetor. Inicialmente a doença tinha um caráter rural, porém com o passar dos anos se expandiu para as áreas urbanas. E isso ocorreu principalmente pela presença de animais sinantrópicos nessas áreas. A doença é mais susceptível em crianças e idosos, pois eles possuem uma baixa imunidade, e a leishmaniose visceral canina é mais importante que a leishmaniose visceral humana do ponto de vista epidemiológico, por ter maior prevalência e presença de animais assintomáticos, e também pelos animais, os cães, transmitirem indiretamente a leishmaniose para os humanos. Os sintomas consistem em febre de longa duração, anemia, indisposição, palidez da pele e mucosas, falta de apetite, perda de peso e inchaço no abdômen devido ao aumento do fígado e do baço, por ela ser uma doença sistêmica. Quando não tratada, a infecção pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. Nos cães, os sintomas são lesões oculares, anemia e perda de peso, crescimento exagerado das unhas e lesões na pele. Esses sintomas são semelhantes com de outras doenças, o que dificulta o diagnóstico. Para os cães também existe tratamento, porém a recomendação do Ministério da Saúde é a eutanásia desses animais positivos para a leishmaniose visceral canina. Quanto ao diagnóstico, ele se baseia em exames imunológicos e parasitológicos. O diagnóstico imunológico se faz a pesquisa de anticorpos contra a leishmania através dos exames de imunofluorescência indireta, testes rápidos imunomatográficos e ensaio imunoenzimático, sendo que o teste de ELISA, esse último, não é disponibilizado pela rede pública. No diagnóstico parasitológico é feito o exame de confirmação, que é realizado através da comprovação da presença do parasito em material biológico obtido preferencialmente da medula óssea, do linfonodo ou do baço. Esse material aspirado é examinado seguindo uma sequência, que é o exame direto, isolamento em meio de cultura, isolamento em animais susceptíveis, assim como novos métodos de diagnóstico. Sobre o relato de caso do artigo, que ocorreu em abril de 2012, quando a vigilância ambiental foi notificada
pela vigilância epidemiológica da ocorrência de um caso de leishmaniose visceral humana em uma criança de 11 anos. Nesse caso, foi realizado um inquérito sorológico nos cães da região, onde foram coletadas 115 amostras, das quais 16 foram positivas. Em seguida, foram adotadas para essa região as seguintes medidas de prevenção e controle. Dirigidas à população humana, foi indicada medidas de proteção individual, como uso de mosquiteiro, telagem de portas e janelas, uso de repelentes, assim como não se expor nos horários de atividade do vetor, que é crepúsculo e noite. Dirigidas ao vetor, foi realizado o manejo e saneamento ambiental, que consiste na limpeza urbana e eliminação adequada dos resíduos sólidos orgânicos, a poda das árvores, evitando o sombreamento excessivo e manter o canil ou a área onde os cães ficam limpo, ventilado, sem umidade e com iluminação solar. Das medidas dirigidas aos cães, desses 16 positivos para leishmaniose visceral canina, realizado no inquérito, 5 foram eutanasiados. Os outros 11 permaneceram vivos, pois os proprietários não quiseram entregar o animal para a eutanásia. Além disso, foi recomendado aos proprietários de cães da região a utilização de coleiras impregnadas com deltametrina 4% como uma medida de proteção individual para esses animais. Foi realizado também a entrega de folders informativos sobre a leishmaniose visceral e seus sintomas, assim como prevenir os cães e humanos e onde fazer o diagnóstico gratuito da leishmaniose visceral canina em Brasília. Quanto às medidas recomendadas no Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, das medidas preventivas que também foram citadas anteriormente, como proteção individual, saneamento ambiental, assim como o controle da população canina errante, que são os animais de rua, a vacina anti-leishmaniose visceral canina, o uso de telas em canis e o uso de coleiras impregnadas com deltametrina 4% nesses animais. As medidas de controle são divididas em organizações, como vimos no relato de caso. As medidas dirigidas à população. É realizado o diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos humanos. Dirigidas ao vetor, é o controle químico realizado por meio da utilização de inseticidas. Dirigidas aos cães, a principal e mais polêmica recomendação é a eutanásia de cães positivos para leishmaniose visceral canina. Porém, por ser apenas uma recomendação, fica a critério do proprietário aderir a essa medida ou não. É realizado também a educação em saúde, que consiste no desenvolvimento de atividades de informação, educação e comunicação, divulgar a ocorrência de leishmaniose visceral na região, orientando para o conhecimento dos sintomas em cães e humanos e a procurar os serviços de saúde pública quando houver casos suspeitos. As medidas mais eficazes, segundo um estudo informado pelo artigo, é o uso da coleira impregnada com inseticida, já que a vacinação dos cães não é 100%, pois pode apresentar falhas vacinais. Quanto às medidas de monitoramento, Quanto às medidas ambientais, foi constatado que cortar as árvores evitando o sombreamento excessivo, acondicionar e destinar corretamente o lixo, limpar os quintais e remover frequentemente a matéria orgânica cooperam para a redução e proliferação do vetor. Quanto às medidas de monitoramento, é recomendado a realização do inquérito sorológico censitário anualmente, juntamente com as demais ações de controle, por no mínimo 3 anos consecutivos, independente da notificação de novos casos.
Essa medida tem como objetivo o controle da doença através da identificação de cães infectados para realização da eutanásia, como também de avaliar a prevalência dos casos por região. Também é realizado o levantamento entomológico após o primeiro caso de leishmaniose visceral humana, que também é uma recomendação do Ministério da Saúde, para se conhecer a dispersão do vetor, apontar as áreas receptivas para a realização do inquérito amostral canino e orientar as ações de controle do vetor. As referências usadas foram o artigo e o manual, como já citado anteriormente. E eu encerro aqui a minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção.